Olá, pessoal. Essa é mais uma aula do nosso Instituto Aprovar de Ensinos, ok? Vamos falar sobre semântica, vamos começar aí uma série de vídeos, videoaulas sobre semântica. E os temas, tá? O tema de hoje vai ser, os temas abordados serão ambiguidade, polissemia, sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos, tá? Algum desses a gente já falou em outros vídeos, mas é sempre importante ressaltar, ok? Antônimo é mais fácil de entender, né? São palavras em sentidos opostos, tá? Aqui eu dei um exemplo bem tranquilo, por exemplo, cheio e vazio, né? Então, são sentidos opostos, são antônimos, ok? Sinônimos são palavras com sentidos parecidos, ok? Por exemplo, alto é sinônimo de grande, certo? Então, esses dois conceitos aí são bem fáceis, né, de se identificar. Antônimo, palavras sentidos opostos, sinônimos, palavras com sentidos parecidos, ok? Ambiguidade são expressões com duplo sentido, ok? Que expressões são essas? Por exemplo, você vai ler a frase, você pode ter mais de um entendimento a respeito dessa frase, certo? Por exemplo, Maria voltou da praia suja. Aí vem a pergunta, né? Quem está suja? Maria ou a praia? Certo? Então, essa frase deu dois entendimentos. Para evitar a ambiguidade, o duplo sentido, o jeito correto de escrever essa frase, né? Seria, por exemplo, se eu quisesse focar que Maria, quem voltou suja, né? Então, eu coloco, ó, Maria voltou suja da praia. Então, eu entendo que quem voltou suja foi Maria, tá? Não era a praia que estava suja. Se eu quiser ressaltar que a praia que estava suja, eu coloco Maria voltou da praia que estava suja. Então, essas duas frases aqui seria a maneira correta de escrever, ok? Dependendo do sentido que a pessoa quer dar à frase. Agora, pessoal, nós temos aqui polissemia. O que seria isso? Poli quer dizer vários, né? Vários sentidos. Ou seja, quando eu tenho uma palavra, em que essa mesma palavra pode ter vários significados, tá? Dependendo do contexto em que ela é usada. Contudo, ela tem a mesma origem. Vamos lá, então, para a gente entender. Eu trouxe aqui um exemplo bem fácil. A palavra cabeça. Aqui eu trouxe 3 exemplos com usos diferentes dessa mesma palavra. Exemplo 1. Você é a cabeça do projeto. Exemplo 2. Minha cabeça está doendo. Exemplo 3. Não estou com cabeça para isto. Repare que nos 3 casos eu tenho a presença da mesma palavra, porém com significados, né, diferentes, certo? Bom, no exemplo 1, por exemplo, a palavra cabeça representa uma pessoa fundamental. Quando eu falo você é a cabeça do projeto, você é uma pessoa fundamental nesse projeto, certo? No exemplo 2, minha cabeça está doendo, a palavra cabeça representa aí parte do corpo, né? Realmente a cabeça, a parte física do corpo da pessoa está doendo. Exemplo 3, não estou com cabeça para isto. A palavra cabeça, nesse caso aí, indica estado mental. Não estou bem para isso, né? Não estou no meu estado mental apropriado para isso. Então, uma mesma palavra com vários significados, nós chamamos aí de polissemia. Já nessa parte aqui, a gente tem que ficar bem atento, porque cai muito aí em prova de concurso, tá? Vestibulares aí, esse tipo de questão, ok? Prova do IF também, os alunos do IF têm que ficar bem atentos a isso. A diferença de homônimas e parônimas, ok? Homo quer dizer igual. Então, palavras homônimas, ela tem que ter alguma coisa de igual. Por exemplo, palavras que têm a mesma pronúncia, ou seja, o mesmo som, como é o caso da palavra cheque e a palavra cheque, né? Eu observo que aqui, ó, cheque com X e cheque com CH, né? A gente pronuncia da mesma forma. São palavras que têm a mesma pronúncia. São homônimas, homófonas, ok?
Por quê? Porque homo quer dizer igual e fono quer dizer som. Então, igual som, igual pronúncia. São palavras homônimas, homófonas. Cheque e cheque. A gente fala da mesma forma, ok? Palavras homônimas, homógrafas. Homógrafas quer dizer igual escrita, tá? Então, olha, igual escrita, certo? Por exemplo, a palavra, aqui eu tenho colher e aqui eu tenho colher. Por quê? Aqui eu estou tratando essa palavra como um verbo, uma ação. Por exemplo, vou colher umas frutas. Aqui eu estou tratando a palavra como um nome, objeto, né? A colher caiu no chão. Então, nesse caso aqui, eu pronuncio colher e nesse caso eu pronuncio colher. Então, a escrita ela é igual. A pronúncia é diferente, mas a escrita ela é igual, ou seja, é o oposto da de cima, tá? Aqui eu tenho mesma pronúncia, diferente escrita. Aqui eu tenho a mesma escrita, mas diferente na pronúncia, ok? E o que seriam as homônimas perfeitas? Perfeitas porque tem a mesma pronúncia e mesma escrita. Por exemplo, a palavra manga. Manga de roupa e manga fruta, certo? Então, olha só, repare que as palavras são iguais, tanto na pronúncia quanto na escrita, ok? Agora, o que vem a ser parônimos? Parônimos são palavras apenas parecidas, elas não são iguais em nada, tá? São apenas parecidas. Troca uma letra ou outra, ou duas letras ou outra. Por exemplo, exemplo 1 aqui. Flagrante e fragrante, né? Aqui, ó, flagrante, não é isso? É no flagra, quer dizer, no ato. E fragrante quer dizer, vem de fragrância, vem de, né, de cheiro, perfume, certo? Então, se a gente reparar, só trocou a letra L pela letra R. Então, são palavras apenas parecidas. Então, elas não se encaixam nesse grupo acima, porque ela não tem nada de igual, tá? Então, elas são parônimas. É o caso aqui desse exemplo 2, ó. Tráfego e tráfico. São palavras apenas parecidas, tá? Então, ó, tráfego de trânsito e tráfico, por exemplo, de drogas, né? Então, a gente tem aqui parônimos, são palavras apenas parecidas. Homônimas são palavras iguais ou na pronúncia, ou na escrita, ou nas duas coisas, ok? Isso é um resumo bem simples, tá? Para vocês aí conseguirem acompanhar aí, quem é nosso aluno do Instituto Aprovar, conseguir resolver aí os exercícios, tá bom? E vamos estar online aí para tirar dúvida de vocês. Até a próxima!